Olá pessoal, sou Ebenezer Sente, seu contador, seu consultor financeiro e autor de alguns livros relacionados a finanças e espiritualidade. Estou gravando uma série de vídeos que você poderá assistir em nosso canal. O tema de hoje é: os problemas financeiros muitas vezes surgem de não querer escutar. Existe o poder da escuta. Na maioria das vezes, os grandes problemas financeiros têm uma origem. As pessoas não gostam de escutar. Pessoas falando, pagando, é caro por uma consulta, ou até mesmo para assistir uma palestra. Muitas delas é envolvida em coisas básicas, em coisas triviais, que os nossos pais, nossos avós, ou até mesmo aqueles que pagam aqueles valores, eles já sabiam. O grande problema delas é que elas são seletivas, não no conteúdo, mas que elas escutam. Muitas vezes seus pais têm conhecimento maiores e experiência de vida maior do que aqueles que eles estão comprando supostamente por causa do resultado que eles obtiveram. Mas o mais importante é você poder ouvir, treinar os seus ouvidos para poder desfrutar de conhecimento. Conhecimento está aí. Algumas pessoas que têm a sabedoria de adquirir. O nosso celular tem um poder muito grande. Lá tem muitas bênçãos, também lá está cheio de maldições. Basta que nós vamos clicar e absorver. Nós somos seletivos, que nós escutamos, o que nós adquirimos, qual lugar que nós queremos ir. E hoje eu quero falar sobre o poder da escuta. O primeiro passo para a transformação de pessoas que estão vivendo uma série de crises financeiras, elas estarem dispostas a ouvir e domar o seu ego. O grande empecilho de tudo isso, elas têm o seu ego muito aflorado e elas não querem domá-lo. Elas preferem colocar barreiras defensivas ao não querer escutar os seus pais, ao não querer escutar os seus professores, ao não querer escutar os seus pastores, padres e outros, porque elas estão sendo seletivas. Geralmente, pessoas que têm dificuldade para ouvir, ela prefere escutar ou receber o ensinamento, muitas vezes com menos informação, mesmo possuindo o mesmo conteúdo de alguém, do que escutar quem ela deveria. E a Bíblia, ela fala muito sobre isso daí. Se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós podemos ver aqui em Tiago 1,19 falando o seguinte: meus queridos irmãos, lembre-se disso, sejam rápidos para ouvir e tardios em falar. Tem pessoas que elas estão em um problema financeiro grave e elas estão vivendo um período dificílimo, mas quando chega alguém, parece que é o consultor que está com problema. Elas falam tanto, elas estão naquela fase de defensiva tão forte que ela não se deixa ser treinada, ela não deixa os seus ouvidos receber aquelas informações. Quando eu era adolescente, já adulto, até a fase adulta, meu pai falava uma palavra: meu filho, aprenda a ouvir. Sempre que ele falava algo, eu retrucava. E eu entendi o seguinte, que ouvir é uma arte. Nem todas as pessoas têm essa possibilidade e oportunidade de ouvir. A Bíblia, ela relata lá em Apocalipse e diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir é diferente do que escutar. Ouvir, você está disposto para receber aquelas informações. Muitas vezes elas são desagradáveis. Muitas vezes é o oposto daquilo que você queria ouvir. Quem está disposto para ouvir, ele não é seletivo. Quem está disposto a sair da situação que ele está, ele deve seguir as instruções. É como uma receita. A única forma de você resolver esse problema é se você fizer exatamente como você está. E pessoas que estão na pobreza, elas resistem ouvir e seguir
determinados conselhos. Porque se você sempre está resistindo, você jamais poderá viver o que Deus preparou para você. Você não pode ser seletivo. O grande problema é esse, nós somos seletivos. Certa vez, eu estava assim meditando na palavra de Deus e pensei em uma coisa. Como é que eu posso ouvir a voz de Deus se eu não silencio a minha voz anterior? Você só vai ouvir de fato a voz de Deus se você silenciar a tua voz interior. E quando você silencia a tua voz interior, você está apto para ouvir a voz de Deus. Deus poderá falar de múltiplas formas. Deus poderá falar por um filme, por uma criança, através de uma música, através da própria Bíblia. Deus tem múltiplas formas. A multiformidade de Deus, ela é real. Tem um exemplo muito claro que Deus fala com Moisés. E Moisés tinha um grande problema. Deus falava algo para ele, mas Moisés não escutava da forma que deveria escutar. Quando Deus falou para Moisés, você vai libertar um povo. Você vai falar com o faraó. Foi o que Moisés falou. Ah, Senhor, eu sou gago. Mas ele estava sempre retrucando. Aí Deus teve que colocar outra pessoa no seu lugar para representá-lo. Deus teve que mandar Arão para falar no seu lugar. Muitas pessoas estão assim, estão sempre retrucando. Como é que você vai ouvir? Como é que você vai sair da situação que você está se você não quer escutar? A escuta é a primeira forma de você mudar de ciclo. Não é à toa que os milionários, quando descobrem que alguém alçou o voo, saiu do estado da miserabilidade para um estado de ascensão, a primeira coisa que eles fazem, não importa quem seja o mensageiro, mas eles estão preocupados em ouvir a mensagem. E a mensagem é o fundamental. Tem uma questão que é muito importante, que nós só poderemos mudar. E para mudar nossa história, existe uma forma. Nós temos primeiramente que domar o nosso ego. Nós temos que domar a nós mesmos. Nós temos que silenciar a nossa voz interior para poder, de fato, sair da situação que nós estamos. Se nós queremos alçar voos maiores, nós temos que prestar atenção na mensagem e não ser seletivo apenas no mensageiro. Qual o mensageiro que está trazendo a mensagem? Mas quando você está disposto a ouvir, você vai estar atento. E uma das coisas que é muito importante é o fator da escuta ativa. A escuta ativa é uma das técnicas mais utilizadas durante a mediação e uma das ferramentas mais importantes na comunicação. Consiste em escutar atentamente o interlocutor, não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos em alerta. Ao ouvir um discurso ou um conselho sobre um problema, foque atentamente no interlocutor e busque compreender realmente o que está sendo dito e quais são as suas intenções, as preocupações e os anseios contidos num discurso que se ouve. Durante a fala, atente para todas as expressões corporais e reações que a linguagem corporal pode trazer. A primeira coisa é isso. Nós temos que desenvolver a escuta ativa, seja na igreja, seja na escola, seja no curso, seja em qualquer lugar. Quem escuta mais, desfruta mais. Como eu falei anteriormente, nós jamais poderemos ouvir a voz de Deus se nós não silenciarmos a nossa voz interior. E aqui tem algumas dicas para nós domar o nosso ego e ativar a escuta ativa. Não selecione na fala do outro somente aquilo que agrada, recusando toda a comunicação que seja uma crítica ou que não satisfaça uma expectativa. Tem uma história na Bíblia, que para mim essa história é uma das histórias mais fantásticas que tem. Uma história de libertação. Uma mulher, uma sírio-fenícia, chega para Jesus e pede para Jesus curar sua filha. Presta bem atenção. E Jesus lhe dá uma resposta aparentemente abrupta. Uma resposta, para muitos, uma resposta até ofensiva. Jesus diz para ela: mulher, não se pode tirar os pães da mesa dos senhores e dar aos cachorrinhos.
essa mulher tinha uma escuta ativa. Ela poderia ficar ofendida, porque quando nós somos seletivos na fala, a única coisa que nós poderíamos entender aí era a palavra cachorrinhos. Mas ela respondeu o seguinte: Senhor, mas os cachorrinhos também comem na mesa dos seus senhores. Porque ela respondeu aquilo ali, porque ela sabia que Jesus falava por parábolas. E Jesus surpreendeu tanto com ela que falou: essa mulher compreendeu a minha mensagem. Ela deveria ter falado para algumas mulheres, falou: sabe por que eu sei que ele está falando desse jeito? Ele é um filósofo, ele é um mestre, ele é um doutor, ele é um Deus. E ela compreendeu. E Jesus, de fato, libertou a sua filha. E muitas vezes a libertação está atrelada ao poder de ouvir. A palavra tem poder. Como Jesus falou, palavras são espírito e vida. Se nós escutamos, se nós não somos seletivos, naturalmente nós poderemos nos apropriar daquilo que é devidamente nosso.